Antes de começarmos a ler o Sri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, capítulo 20, hoje é um dia especial para nós, do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Hoje é o dia transcendental do aparecimento de Srila Bhakti Kushum Ashara Maharaj. Srila Bhakti Kushum Ashara Maharaj, ele é o representante da missão lá no México e um devoto iniciado por A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, era devoto de Prabhupada e depois ele se abrigou em Srila Siddhar Maharaj por volta de 1981, mais ou menos 81, 82, e aí ele recebeu sannyasi e ele está até hoje lá tocando a missão no México com muitos e muitos devotos, fazendo um trabalho realmente maravilhoso lá no México. Srila Ashara Maharaj é muito animado, ele é um devoto muito sênior, né? Não é qualquer devoto, uma alma realmente, um servo, né? Um servo correto de Krishna, e Gurudeva gostava muito dele, Srila Siddhar Maharaj gostava muito dele, e ele contou certa vez que ele era muito amigo de Shripad Tapasi Maharaj, e quem levou ele para a missão Sri Chaitanya Sarasvati Mati foi Sripad Tapasi Maharaj, ele que apresentou ele para Srila Siddhar Maharaj. Eles tinham muita amizade, ele veio várias vezes para o Brasil, ele veio quando Srila Acharya Maharaj veio para o Brasil também em 2010, em outras ocasiões também já esteve aqui, agora faz tempo que ele não vem, mas é um devoto muito elevado, então hoje é o dia transcendental do aparecimento dele, então temos que glorificá-lo. Srila Bhakti Kushum Ashara Maharaj Ki Jai, dia transcendental do seu Vyasa Puja, e creio que daqui a pouco ele vai dar a aula, né? Vai ter alguma comemoração lá no México, não sei se ele está no México, mas o link do Facebook dele é Sri Chaitanya Sarasvati Mati Tiku, então quem quiser entre lá, e todo dia ele dá aula, ele está dando aula agora do Sri Prapana Jivanam, ele dá o livro de Srila Siddhar Maharaj, ele dá aula também do Sri Chaitanya Charitamrita, ele já leu o Sri Chaitanya Bhagavata, enfim, todo dia tem aula dele, normalmente todo dia pela manhã, aqui no Brasil mais ou menos 9, 9h30 da manhã começa a aula dele. Então vamos agora continuar a leitura aqui do Sri Chaitanya Charitamrita, que é a conversa de Mahaprabhu orientando Srila Rupa Goswami Prabhu. Então estamos na parte que está sendo dito, foi falado sobre o Brahman, foi falado sobre o Paramatma. E agora vamos ver agora a próxima leitura. Eu vou ler esse trecho só do Paramatma aqui, um verso, para continuarmos. O Paramatma, o aspecto da superalma, é a porção plenária, parcial da Suprema Personalidade de Deus. Então, é uma porção plenária, é pleno, mas é parcial. Paramatma é parcial, uma expansão, é uma posição plenária parcial da Suprema Personalidade de Deus, que é a fonte original de todas as entidades vivas, que é a alma. Krishna também é a fonte original do Paramatma. O outro verso diz assim: fica sabendo que Krishna é a alma original de todas as almas, de todas as Atmas. As almas divas ou Atmas são as entidades vivas. Para o benefício do universo inteiro, ele, Krishna, por sua misericórdia imotivada, ele aparece como
um ser humano comum. Ele faz isso graças à sua própria potência interna. O corpo que Krishna mais gosta de aparecer, a forma que ele mais gosta é a forma de um ser humano. Krishna gosta muito da forma de ser humano. Ele tem várias e várias formas. Ele tem do Senhor Narayana, ele tem do Senhor Nishinradeva, que é metade homem, metade leão. Ele tem de Kurma, que é a forma de tartaruga. Ele tem a forma de Vamanadeva, um brahmanianão, de Varahadeva, um javali. Várias e várias e várias formas. Mas a que ele mais gosta é da forma de um ser humano. Claro que o corpo dele não é feito como o nosso de átomos, mas a forma é de um ser humano. Então tem um comentário agora de Prabhupada Sevaktivedanta. Ele diz assim: esta citação ela é do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 14, verso 5. Parikshit Maharaj, ele perguntou a Shukadeva Goswami por que Krishna era tão querido dos habitantes de Vrindavana, que o amavam, o amam mais do que o seu próprio filho, os seus próprios filhos, ou a sua própria vida. Nessa ocasião, Shukadeva Goswami, ele respondeu que a Atma, a alma, ou a alma de todos, ela é muitíssimo querida, especialmente pelas entidades vivas que aceitaram o corpo material. No entanto, esta Atma, a alma espiritual, é parte integrante de Krishna. Por essa razão, Krishna é muito querido de toda a entidade viva. Cada um tem muita estima por seu corpo e deseja protegê-lo a qualquer custo, pois dentro do corpo habita uma alma. Devido à relação íntima entre a alma e o corpo, este é importante e querido de todos. De modo semelhante, a alma, sendo parte integrante do Senhor Supremo, da Suprema Personalidade de Deus, ela é muitíssimo querida de todas as entidades vivas. Infelizmente, é esquecida de sua posição constitucional, a alma pensa que é apenas o corpo. Assim, ela se sujeita a regras e regulações da natureza material. Quando, com sua inteligência, desperta novamente a sua atração por Krishna, a entidade viva, ela pode entender que não é o corpo, mas sim parte integrante de Krishna. Desse modo, dotada de conhecimento, ela não mais trabalha sob o apego ao corpo e tudo aquilo que é relacionado ao corpo. Ela não trabalha mais para o corpo e tudo que é relacionado ao corpo. A existência material, por causa da qual pensa-se, eu sou o corpo e isto me pertence, também é ilusória. Nós devemos canalizar a nossa atração
para Krishna, o Śrīmad Bhagavatam, canto 1, capítulo 2, verso 7, ele afirma. Então aqui Prabhupada, Śrīla Bhaktivedanta, ele comenta que foi perguntado, né, Parikshit Maharaj, naqueles 7 dias que ele tinha ainda de vida, Parikshit Maharaj só tinha 7 dias de vida. E aí ele foi buscar um sábio para explicar tudo para ele, o que era melhor para ele fazer em 7 dias que sobrava naquele corpo de rei. E aí Shukadeva Goswami falou Śrīmad Bhagavatam para ele. E ele perguntou para Shukadeva Goswami, porque as almas, porque todo mundo gosta tanto de Krishna lá na Vraja, em Vrindavana. E ele falou, porque nós somos uma parte integrante de Krishna. Nós somos uma partícula da energia que envolve Deus, uma centelha divina. A alma é uma pequena partícula da energia que envolve Deus, a energia marginal de Deus, Tatasa Shakti. Então a alma, ela está encoberta como a gente, nós estamos encobertos pela ilusão, nós não temos essa concepção. Então nós damos muito foco para o corpo, nós damos muito foco para o mundo material, nós estamos apegados ao mundo material. Como nós lemos aqui há uns dias atrás, que Prabhupada falou, quando a alma ativa, ela se esquece da relação com Deus, que é a serva eterna de Deus, Maya agarra ela e cobre ela com a rede, prende ela com a rede. E aí que vem o medo e vem o apego. O medo e o apego vêm porque nós esquecemos a nossa relação com Deus, que nós somos alma diva, eternos servos de Deus. Então Prabhupada explica aqui por que o pessoal, as almas vão em Vrindavana, em Vraja, no mundo transcendental, tem tanto apego por Deus. Porque eles sabem que eles são uma parte integrante de Deus, que eles pertencem à energia marginal de Deus. Então, eles têm essa concepção, nós também temos, mas estamos encobertos. Nós estamos iludidos por Maya. Então, nós temos, mas ao mesmo tempo não temos. Aí tem um verso, então, no Bhagavatam aqui, capítulo 1, canto 1, capítulo 2, verso 7, que diz o seguinte: quem presta serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus, Sri Krishna, imediatamente adquire o conhecimento imotivado e o desapego do mundo material. Aquele, veja só, vou ler novamente. Quem presta serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus, Sri Krishna, imediatamente adquire o conhecimento imotivado e o desapego do mundo material. Então, para desapegarmos do mundo material, para desapegarmos do prazer dos sentidos, só tem um caminho: o serviço a Deus, da forma correta, sob a guia do Guru. Se você fizer todo dia a prática correta, vai eliminando os anartas. É uma das partes dos processos devocionais, das etapas. Anarta Nivriti. Você vai largando os anartas. Você vai largando tudo que é ruim para você alma. Você não vai querer mais desfrutar dos sentidos. Você não vai mais fazer fofoca, falar do outro, ficar olhando a vida do outro. Todo mundo tem essa mania. Srila Charamana já falou várias vezes. Não perca tempo, não tenha foco falando da vida do outro. Se o outro fez algo errado, o problema é dele. Deixe ele, cuide de você, cuide da sua vida. Todos nós fazemos tantas coisas erradas o dia todo. Por que ficar olhando o outro? Por isso Srila Charamana falou já várias vezes. Não se envolva em política. Não se envolva falando mal de um ou do outro. Política é coisa que não é bom. O Guru genuíno falou isso. Não se envolva, porque você perde tempo. Você fica nervoso olhando a vida de um político, olhando a vida do outro político. E aí discute com um, discute com o outro.
Nós somos almas eternas, associadas em Deus. Ainda estamos encobertos, então nós não compreendemos isso. Mas nós somos partícula de Deus, uma partícula, uma centelha. O foco tem que ser Deus, o foco tem que ser o serviço devocional, o foco tem que ser Divedoil, misericórdia das almas. O que a pessoa ganha falando mal do outro? O que a pessoa ganha olhando o defeito do outro? Ah, porque tal pessoa fez isso. Ele roubou tal pessoa, ele fez aquilo. O problema é dele. Nós temos que focar na devoção. Quando você foca em outra coisa, você não tem energia, você não tem tempo para servir. Ontem à noite nós lemos isso na aula de Silatchara Maharaj. Ele falou ontem, nós lemos na verdade o que ele falou. Ele falou, se você ficar falando coisas, bobagem, coisas inúteis, você não vai ter energia para cantar o santo nome. Se você cansar falando bobagem, tirando o foco de Deus, você não vai ter mais foco em Deus. E as pessoas usam a mídia social normalmente, não para postar uma frase de Srila Siddhar Maharaj, de Srila Govinda Maharaj, de Silatchara Maharaj, usar uma frase de A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, distribuir essa riqueza que eles deram para nós. As pessoas usam a mídia social para colocar notícias, falando mal de um, falando mal do outro. Isso daí é Maya que ainda ataca todos nós. Maya está o tempo todo atacando. O que nós ganhamos falando da vida do outro? E Silatchara Maharaj, ele deu uma aula falando algo muito mais sério, não só o que ganhamos, o que perdemos. Silatchara Maharaj deu uma aula e ele deu um exemplo. Ele deu uma aula falando, por exemplo, um devoto entra na cozinha da deidade e ele come a comida da deidade, dentro da cozinha. Mas não é o cozinheiro que de repente experimentou para ver se está bom de tempero. Não. O devoto entra na cozinha, ele vai lá e come a comida da deidade para desfrutar. É claro que isso é uma ofensa grande, isso está totalmente errado. Mas você tem que chegar para o devoto, quem está lá na cozinha, falar: Prabhu, não é aconselhável, Didi, isso não é bom, você está ofendendo, isso é seva parada. Mas se você for divulgar isso para os outros, se você ficar falando isso para os outros, Silatchara Maharaj falou, o pecado é maior o seu do que daquele que comeu a comida da deidade antes dela. O erro é maior daquele que divulga do que aquele que faz. Aquele que faz o erro, claro, que ele vai ter uma punição. Mas aquele que divulga o erro do outro, a punição é maior. Nós temos que compreender isso. Então, por isso, todos os gurus falam, não faça fofoca, não fale mal da vida do outro, não fale da vida do outro. Um devoto puro nunca vai falar da vida do outro. Nós temos que pegar o exemplo, o bom exemplo. Então isso faz mal para a nossa vida devocional. Não tem nenhum benefício, muito pelo contrário, vai ter um malefício enorme você ficar olhando o defeito do outro. Ah, tal pessoa roubou, tal pessoa fez isso. Ele vai cumprir o karma dele, de ter roubado, de ter feito isso ou ter feito aquilo. Nós temos que focar na nossa alma e na alma dos outros, não no corpo nosso, nem no corpo dos outros. O corpo é matéria, e a atitude que a pessoa faz material também é matéria, é algo material. Se nós fizermos isso, somente seguir essa orientação, já vamos ter muito progresso na vida espiritual, porque estamos sempre falando dos outros. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, pode fazer. Enquanto isso, vamos ler aqui, continuar a leitura. Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta, algum comentário.
Por enquanto ainda não. Então vamos continuar aqui a leitura. O outro verso diz assim: mas qual a necessidade, Arjuna, de todo este conhecimento? Pormenorizado, com um único fragmento meu, diz Krishna, eu permeio e sustento este universo inteiro. E aí Prabhupada fala que esta citação é do Bhagavad Gita, capítulo 10, verso 42. Outro verso aqui do Chaitanya Charitamrita diz assim: só mediante atividades devocionais é que logramos compreender a forma transcendental do Senhor Supremo. Somente através de atividades devocionais é que logramos compreender a forma transcendental do Senhor Supremo, que, sob todos os aspectos, é perfeita. Embora a sua forma seja uma só, ele pode se expandir em formas ilimitadas, de acordo com a sua vontade suprema. Então, o que eu havia falado, Krishna ele vem em várias formas, de acordo com a sua vontade. De acordo com a sua vontade, só um jeito, só há uma forma de você conseguir compreender Krishna. É através de atividades devocionais, não há outra forma. O próprio Krishna falou isso no Bhagavad Gita. A suprema personalidade de Deus, Sri Krishna, existe sob 3 formas principais: Swayam, Rupa, Tadi, Ekatima e Rupa. E Avesha Rupa. Aí tem um comentário de Prabhupada, ele diz assim: Srila Rupa Goswami Prabhu, ele descreve Swayam Rupa em seu Lago Bhagavad Tamrita. Então vamos ver aqui o que Rupa Goswami descreveu. A forma original da Suprema Personalidade de Deus não depende de outras formas. A forma original chama-se Swayam Rupa. E o Srimad Bhagavatam, ele descreve como segue, como que é a forma de Krishna. A forma original de Krishna, como um vaqueirinho em Vrindavana, chama-se Swayam Rupa. Confirma-se isto no Brahma Samhita, capítulo 5, verso 1. Não há nada superior a Govinda. Ele é a fonte última e a causa de todas as causas. No Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 7, o Senhor diz que não há verdade superior a mim. O próprio Senhor fala isso. Na Lago Bhagavatamrita se diz, no verso 14, também se descreve Ekati Marupa. O que é Ekati Marupa? As formas Tadi, Ekati Marupa existem concomitantemente à forma de Swayam Rupa, e elas não são diferentes de Swayam Rupa. Ao mesmo tempo,
os aspectos físicos e as atividades específicas parecem ser diferentes. Divide-se também esta Tag Ekati Marupa, duas categorias: Swansa e Vilasa. Então, existe concomitantemente uma forma, uma expansão, existe junto com a outra. Não é necessário ter uma sozinha ou outra. As duas, elas existem concomitantemente. O Lago Bhagavatamrita, o verso 18, também explica a sua forma avesha, a entidade viva a quem o Senhor especificamente dota de poder, dando-lhe o conhecimento ou a força, chama-se tecnicamente Avesha Rupa. Como afirma o Chaitanya Charitamrita, Antya-lila, capítulo 7, verso 11. Só o devoto a quem o Senhor especificamente dota de poder é que pode pregar o santo nome do Senhor por todo o mundo. É assim como se explica a palavra Avesha Rupa. Então veja só, somente quem o Senhor especificamente dota de poder, somente quem Deus dá o poder, ele pode pregar o santo nome do Senhor Supremo, Sri Krishna, por todo o mundo. É assim como se explica a palavra Avesha Rupa. Então, veja só, os gurus genuínos, eles são dotados por Deus para pregar o santo nome pelo mundo todo, somente eles, porque Deus deu o poder para eles. Por isso foi falado que Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada era um Shakta Avesha Avatar, era um avatar Avesha que tem o poder de pregar, tem a potência do poder de pregar por todo o mundo. E Srila Bhaktivedanta ele é um Shakta Avesha Avatar de Nityananda Prabhu. Então ele é um avatar de Nityananda Prabhu que teve o poder de Krishna para poder pregar e distribuir a consciência de Krishna pelo mundo todo. E os gurus da nossa missão também, Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj, agora Srila Tilaka Nilika Maharaj, eles estão pregando e distribuindo a consciência de Krishna por todo o mundo, porque eles têm esse poder, eles foram empoderados por Krishna. Quando Krishna dá o poder para o devoto, ele faz o que Krishna quiser. Qualquer um que Krishna der o poder, empoderar, o devoto faz. E não só Krishna, o Guru. Se o Guru dá o poder para um devoto, ele perde um serviço para o devoto, e ele empodera o devoto, o serviço vai ser feito. Nós temos vários casos disso. Shripata Tapasi Maharaj, ele foi empoderado por Srila Siddhar Maharaj. Srila Siddhar Maharaj falou para ele: traduza e imprima os livros da missão em português. E ele fez todo esse trabalho magnífico. Temos quase 30 livros traduzidos e editados e publicados em português. Por quê? Porque Shripata Tapasi Maharaj, ele recebeu essa potência, esse Avesha Rupa, essa potência ele recebeu de Srila Siddhar Maharaj. Hoje não temos mais nenhum livro, desde que Shripata Tapasi Maharaj abandonou o corpo, não temos nenhum livro publicado, livro novo,
Porque ninguém tem a potência. Ninguém tem a potência. O Guru não deu a potência para ninguém. Por isso não está acontecendo. Somente com a potência do Guru, a potência de Deus, o serviço acontece. Por que temos um templo em São Paulo? Porque Srila Govinda Maharaj falou, ele pediu, eu quero um templo em São Paulo. E o Guru, ele falou e aconteceu. Se o Guru não quisesse, se ele não tivesse dado a potência para ter o templo, não teríamos o templo. Da mesma forma que Krishna. Então a Vesha quer dizer a potência. É a potência de Krishna. A Vesha Rupa. A Vesha Rupa é a potência de Krishna. Ele dá o poder para o devoto fazer. E a Vesha Rupa é o poder do devoto de pregar e distribuir a consciência de Krishna para todo o mundo. As formas, a forma original do Senhor, Swayam Rupa, ela manifesta-se sob duas formas, Swayam Rupa e Swayam Prakasha. Sob a sua forma original, como Swayam Rupa, Krishna é visto como um vaqueirinho em Vrindavana. Sob a sua forma original, Krishna manifesta-se em dois aspectos, Prabhava e Vaibhava. Ele expande a sua única forma original em muitas, como o fez durante a dança da raça, do Rasa Lila. Krishna, ele faz o que ele quer. Krishna, ele pode se expandir. Krishna, ele é onipresente, onipotente, onisciente. Krishna, ele se expande, como na dança rasa. O que aconteceu na dança rasa? Krishna, ele estava dançando com várias gopis e também com Shrimati Radharani. E cada gopi achava que ele estava dançando exclusivamente com ela. Essa é a sensação que cada gopi tinha, que realmente Krishna estava dançando com ela. Então ele dançou com todas as gopis ao mesmo tempo, com Shrimati Radharani, e cada uma tinha a nítida noção que ele estava lá dançando, e realmente ele estava dançando com cada uma. Então, essa era a Rasa Lila, e a dança, né, Rasa, e Krishna estava lá, ele se expandiu em várias formas de Krishna. Ao casar-se com 16.108 esposas em Dwaraka, o Senhor, ele expandiu-se em muitas formas, segundo informam as Escrituras reveladas. Essas expansões e as expansões da dança Rasa chama-se Prabhava Prakasha. Então, a expansão Prabhava Prakasha é a expansão de Krishna, como ele faz em Dwaraka, onde ele é rei. Krishna em Dwaraka, ele é rei. Ele tem 16.108 rainhas. Krishna tem 16.108 esposas em Dwaraka, onde ele é rei. E ele tem 16.111 castelos, onde ele vive com cada uma. Ele expande-se dessa forma. Da mesma forma que ele se expandiu em Goloka Vrindavana, na dança rasa. Então essa forma de Krishna se chama Prakasha, Prabhava Prakasha. Tem vários nomes aqui, né? Então o Sri Chaitanya Charitamrita, ele está falando que Krishna, ele tem esse poder de se expandir. O original, Krishna original, ele se expande. Não só no Paramatma e no Brahman, ele se expande de várias maneiras, como está sendo dito aqui, explicado. Deixa eu ver se alguém comentou algo, se fez alguma pergunta. Vamos ler mais um pouquinho, ainda temos algum tempo.
a Amrita Devi, ela está aqui assistindo com o de Purusha Prabhu, e ela fez uma pergunta: qual o real conceito do avatar no Vaishnavismo? Amrita, eu não sei se é tua ou do Adipurusha essa pergunta, mas não importa, né? O real conceito do avatar é uma expansão de Krishna, né? Então Krishna, quando ele se expande, é um avatar dele. E Krishna vem, em todas as eras, Krishna vem aqui para a Terra. E não só ele se expande dessa forma, como foi falado aqui, ele se expande de várias formas, né? Mas, por exemplo, ele vem como Lila Avatar. No Lila do Senhor Nishinradeva é o Lila Avatar. Ele vem também como Dharma Avatar. Então, Krishna, como o Ramachandra, o Senhor Ramachandra, ele veio dar o Dharma, ele veio restabelecer o Dharma, que é Vidimarga. O Senhor Ramachandra veio em Treta Yuga e ele veio restabelecer o Dharma, Vidimarga, regras e regulamentos. Então, o Senhor Ramachandra é Vidimarga. Ele veio restabelecer regras e regulamentos rígidos. E aí Krishna vem como avatar, ele na forma de Radha Krishna, o avatar dourado, ele vem como Mahaprabhu. Ele veio agora em Kali Yuga, nesta Kali Yuga específica, para dar para nós o Mahamantra Hare Krishna, o canto congregacional dos santos nomes. Então, o avatar, né? A pergunta é, qual o conceito real? Acho que é isso, né? Qual o real conceito de avatar no Vaishnavismo? Então, é esse. Krishna vem, ele se expande, ele vem aqui participar. Pode ser um lila ou pode ser como ele restabelecer o Dharma. Ele fala no Bhagavad Gita, o próprio Krishna fala: quando houver aí religião, quando a religião estiver deturpada, eu mesmo aparecerei para restabelecer a religião. Então ele vem, e ele não vem só para restabelecer a religião, ele vem também para fazer um lila, como o Senhor Nishinradeva. Ele vem também como Varahadeva, que ele tirou a terra, tirou com as suas presas a terra do oceano causal, estava afundando, e ele veio e tirou. Então ele vem também com vários avatares, para quê? Para matar os demônios. Os demônios, eles tiram o equilíbrio do universo. O que fazem os demônios? Eles tomam o universo material dos semideuses. E aí, como, por exemplo, né, no caso de Vamanadeva, Krishna não matou Bali Maharaj, que era o demônio, neto de Prahlada Maharaj. Ele não matou ele. Ele transformou ele em um devoto puro, como Prahlada Maharaj também. Então ele reconquistou os três mundos, a terra, o plano infernal e o plano celestial, na forma de Krishna, um Brahmani anão. Porque a Diti, a mãe dos semideuses, ela foi lá pedir para ele, foi pedir para Vishnu: por favor, restabeleça a ordem universal. E aí o Senhor Vamanadeva, o próprio Vishnu, o avatar, veio como o irmão dos semideuses. Então tem vários lilas, né? Mas o avatar é justamente isso. Krishna vem para a Terra para fazer algum lila ou para restabelecer o Dharma da era. Ele vem como vários, são inúmeros avatares, né? Nós cantamos a canção Das Avatar Stotra, mas aí só estamos falando 10, tem muito mais de 10. Ele vem como peixe, ele vem como tartaruga, como eu falei, ele vem sob várias formas, né? Tem escrituras que falam todas as formas dele, mas isso na verdade é Jnana Yoga, né? Então, como disse lá Govinda Maharaj, nós não temos que focar na Jnana Yoga, mas existem, nas escrituras existem tudo isso, né? Como eu falei também, esses dias, eu escutei uma aula
do sannyasi da nossa missão do Equador, Puri Maharaj. E Puri Maharaj deu uma aula falando, ele dá aula todo domingo, é muito bom assistir a aula dele. A aula dele é muito boa e ele é da nossa missão, do grupo correto, o grupo que aceita Silatila Keniriha Maharaj como o presidente Acharya, porque ele é o presidente Acharya. Então nós podemos sim assistir a aula dele. A aula de Sila Ashara Maharaj, a aula de Sila Shripat Puri Maharaj, porque ele está na linha do Sri Chaitanya Sarasvati Mata e do Guru Parampara. Então, ele falou que a gente já sabia que existem 18 Puranas, mas tem 6 Puranas para aquele que está em Tamaguna, o modo da ignorância. Tem orientações, 6 Puranas para aquele que está em Sattvaguna, no modo da bondade. E tem 6 Puranas orientando para aquele que está no modo da paixão, do desfrute, que é a Rajaguna. Então os Puranas, na verdade, eles estão orientando quem está nos modos materiais. E o Mahapurana é o Śrīmad Bhagavatam, que é um resumo de tudo. Também lá tem orientação para quem está em Tamaguna. Lá no Bhagavatam tem orientação para quem está em Rajaguna. E no Bhagavatam tem orientação para quem está em Tamaguna. E no Bhagavatam também tem orientação para quem quer Bhakti Yoga. Por isso, mais uma vez eu vou falar, as pessoas, alguns não gostam disso, mas os gurus falam, o próprio Prabhupada falou isso, nós vemos aqui nas aulas anteriores. O Bhagavatam não é para ser lido, o Bhagavatam é para ser escutado por um devoto puro. O devoto puro vai falar o correto do Bhagavatam para nós, para a nossa vida devocional. O Bhagavatam é para um Paramahansa, como diz a Bhaktivedanta. Então, o Amrita, a gente tem que saber sim, do avatar e tal, mas não focar em todos os avatares, e ficar... Mas o avatar, então, na verdade, é uma expansão de Deus. Quando ele quer vir para a Terra, é chamado avatar. Deixe-me ver aqui. Não sei se eu consegui te responder, Amrita. Por enquanto não temos mais nenhuma pergunta. Vamos cantar então o Nama Sankirtan Hariharai. À noite estamos vendo as aulas de Silacharya Maharaj e durante o programa da manhã nós lemos o Sri Chaitanya Charitamrita. A Amrita falou que está tudo ok, A resposta foi ok. Então, vamos lá cantar juntos agora o Yuga Dharma, Vamos fazer o Yuga Dharma, já que falamos de Avatar, vamos fazer o que Mahaprabhu veio dar para nós aqui. O canto congregacional dos Santos Nomes, Harinama Sankirtan, que é o Yuga Dharma da era. A religião da era de Kali Yuga, o canto congregacional dos Santos Nomes. Hariharaye Nama Krishna Jadavaya Nama. 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 Shiva Sadi Gaura Bhakta
Gora, Gora, Gorari, Gora, Gora, Gorari, Jai Satinandana Gorari, Jai Satinandana Gorari, Dayamita, Jaya Gora, Dayamita, Jaya Gora, Dayamita, Jaya Gora, Dayamita, Jaya Gora, Nitai Gora, Haribo, 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 Nitai Gora, Haribo, Nitai Gora, Haribo, 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 Nitai Gora, Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem está participando conosco então hoje, agora, da transmissão. Temos aqui conosco hoje a Shrimati Devidasi, o Vrajaraja Prabhu também conosco, a Amrita Devidasi, o Adi Purusha Prabhu, o Ishan Krishna Prabhu também conosco hoje. Deixa eu ver quem mais. O Raghunanda Prabhu também assistindo aqui conosco, André Porto, Sevanista Prabhu também conosco aqui hoje, e o Marcos Tadeu também aqui participando conosco. Eu vou ver se tem mais alguém aqui na transmissão, no outro aparelho. Enquanto isso, vocês olham as deidades aqui. Hoje está sol aqui em São Paulo, então daqui a pouquinho as deidades vão tomar um pouquinho de sol. São essas pessoas mesmo que estão conosco hoje. Um bom dia a todos, Dandavati Pranam. Até a noite às 19 horas.